Bom, agora começou a gravação, então vamos lá. Bom dia, hoje nós vamos fazer duas aulinhas de história, tá? Vamos começar pela leitura da página 186, do capítulo 6, do livro 3. Todo mundo está com o livro aí na mão para acompanhar a leitura? Sim. Então tá, ó, só um recado, só dois recadinhos, na verdade, antes de começar a leitura, tá? Quarta-feira, a Pro enviou para vocês a atividade contínua de história, tá? Não precisa ter pressa, muita pressa em responder e enviar já as respostas, tá? Como vocês vão perceber, as atividades, cada atividade, ela tá seguindo direitinho a ordem do livro, certo? Então, vocês podem ver que começa lá no início do capítulo 6 e vai até o final, até a civilização Inca, que eu acho que é a última que é tratada no capítulo 7, tá? Tem mais ou menos aí uns 2, 3 exercícios, pelo menos de cada tópico aqui, os tópicos mais importantes do livro. A data de entrega da atividade contínua é dia 1º de outubro, tá? Então, o que eu queria pedir para vocês, né? Deem uma lida, assim, não já para responder, mas deem uma lida nos exercícios para ver se vocês têm alguma dúvida. Por exemplo, Pro, não entendi o que tal exercício está perguntando, não entendi, não sei como responder determinado exercício, tá? Então, para vocês terem uma ideia geral do que é a atividade contínua, e aí para vocês mandarem as dúvidas para mim, a gente tira as dúvidas, pode ser em sala mesmo, se vocês quiserem a partir de amanhã, aí a gente já comenta um pouco da atividade contínua, e aí para enviar vocês sabem, né? Escrevam no caderno as respostas, tá? Quando for de múltipla escolha, escreve o número da questão, a alternativa que vocês considerem correta, e copia toda a alternativa. Se for dissertativa, aí tem que descrever. E aí, como eu já falava em sala de aula, façam preferencialmente a caneta. Por quê? Porque principalmente agora que vocês vão mandar foto, né, das respostas de vocês, às vezes quando vocês mandam escrito a lápis, a Pro quase não consegue enxergar no arquivo, tá? Então, quando for mandar lá no chat do Schools ou do Binóculo, só escreve lá para mim assim, ó, aqui tá a minha atividade contínua, tá? Por quê? Porque eu mandei também, hoje de manhã, acho que está sendo publicado agora, também as orientações para pesquisa bimestral, certo? Então, na pesquisa bimestral, tem um link para vocês acessarem o texto, tem um texto que é uma reportagem que vocês vão ler sobre os indígenas atualmente no Brasil, e aí, na pesquisa bimestral, vocês têm que fazer duas coisas, mais ou menos, tá? Duas coisas diferentes. No começo do texto, que a Pro mandou para vocês lerem, tem um histórico sobre os direitos dos indígenas. Então, na pesquisa bimestral, vou pedir para vocês primeiro fazer a leitura do texto inteiro, pegar essa primeira parte que tem algumas datas falando desde quando os portugueses chegaram no nosso território brasileiro, e os avanços nas leis sobre a proteção do direito dos indígenas. Então, na primeira parte do trabalho, vocês têm que pegar esse trecho, esse primeiro tópico do texto, e fazer uma linha do tempo. E a linha do tempo a gente já sabe como é. Sempre tem que ter a data e o que aconteceu nessa data. Então, um pequeno, breve resuminho do que houve nessa data. Então, vocês podem começar assim. Ano 1500, chegada dos europeus nas Américas, primeiro contato dos indígenas com outros povos, com povos de outro continente. E aí, mais para frente, o texto vai contar e vai dar datas históricas e acontecimentos históricos que vocês vão pôr no próximo tópico, até a última data, que, se eu não me engano, é 1988, que é a assinatura da nossa Constituição, em que os indígenas vão ser contemplados com muitos direitos, tá bom? Que vão mudando, mas que vamos pegar só até essa parte, tá? Até 1988.
Aí, na sequência, o texto é um pouco longo, então, por isso que a Pro já mandou ontem para vocês poderem ir fazendo devagarzinho também a pesquisa bimestral. Nos outros tópicos, a Pro pediu para vocês fazerem um breve resumo. Então, eles têm lá primeiro e o tópico do texto, que vocês têm que produzir um resumo de cada tópico, tá bom? A pesquisa bimestral, como esse bimestre foi um pouco atropelado, porque a gente achou que ia voltar agora dia 8 e não pôde voltar, e etc., vocês já sabem, né? A data para entrega também é dia 2, tá? Então, dia 1º de outubro tem que entregar a atividade contínua, e dia 2 de outubro tem que entregar a pesquisa bimestral, tá? Por favor, a página é a página 186, certo? Que a gente vai começar a ler já já. Eu vou pedir só, por favor, para vocês não esquecerem do prazo de entrega da atividade contínua, porque quando um aluno entrega atrasado, isso atrasa todo o fechamento de notas. E eu também tenho uma data, um prazo para mandar as notas de vocês para sair no boletim, tá bom? Então, quanto antes vocês mandarem para mim, melhor. Mas façam com calma e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar as dúvidas comigo, pode fazer pergunta, pode perguntar no meio da aula, tá bom? Leiam as orientações com calma e deem uma olhada já nas perguntas da atividade contínua para ver se vocês têm alguma dúvida, ok? Então, vamos começar nossa leitura agora? E aí, no finalzinho da aula, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a pesquisa bimestral ou sobre a atividade contínua, vocês podem fazer, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Então, tá bom. Então, vamos lá na página 186, tá? Os indígenas e a cultura brasileira hoje. Quais são os objetivos? Reconhecer a importância das culturas indígenas na formação da cultura brasileira, identificar elementos das culturas indígenas presentes nos hábitos, nos costumes e no modo de ser dos brasileiros, refletir sobre a atual situação dos indígenas no Brasil. A cultura indígena faz parte e exerce um papel muito importante para a formação da cultura brasileira. Ela está presente em nossa língua, em nossos costumes e hábitos, em nossa alimentação, na música e na dança, nos saberes medicinais e em nossa forma de compreender o mundo. Hábitos como andar descalço e sentar-se de cócoras, vistos principalmente no interior do Brasil, são traços da influência indígena, assim como o uso de redes e cestas e as técnicas de pesca e de caça, como o alçapão e o anzol, o emprego do milho e da mandioca na alimentação e o uso de canoas e jangadas como meios de transporte. Dentre as centenas de línguas faladas pelos povos indígenas no Brasil, as pertencentes à família Tupi-Guarani foram as mais estudadas e aprendidas pelos colonizadores e missionários europeus durante o processo de colonização do Brasil. Desse falar, os colonizadores tomaram inúmeros vocábulos para dar nome a lugares, a animais e a plantas. Aí tem uma atividade aqui na sequência que eu acredito que eu não tenha pedido para vocês fazerem, mas que eu vou comentar, pedindo para vocês pesquisarem qual que é o significado dessas palavras que têm origem no vocabulário indígena, tá? Então, nós temos aí a catapora, que significa fogo, vermelhidão, vermelhidão que aparece no corpo, gambá, ventre vazio, em referência à bolsa no ventre desse marsupial, porque o gambá é um marsupial, tipo o canguru, que tem uma bolsinha para levar o bebezinho. Jabuticaba, que é uma fruta, significa fruta em botão, que gostoso jabuticaba. Paraná, significa parecido com o mar, grande como o mar. Peteca, bater com a palma da mão. Tamanduá, caçador de formigas. Todas essas palavras, elas têm, portanto, origem na língua tupi, tá bom? Lembram de mais alguma palavra aí que tem origem indígena? Conhecem? Nome de lugares? Alguém conhece? Não. Alguém se lembra? Não? Vocês já visitaram o Parque do Ibirapuera? Sim. Ibirapuera é uma palavra indígena. Sim.
Já ouviram falar num movimento chamado Monumento ao Anhanguera? Sim. Anhanguera, na verdade, é um nome comum, virou até nome de faculdade, né? Anhanguera também é um nome indígena, tá? A gente tem muitos outros vocábulos. Falei só esses dois que eu me recordo assim de memória, tá? Então vamos para a próxima página, 187. Indígenas brasileiros hoje. Observe as imagens e responda qual delas você associa a típicos indígenas e por quê? Então, na imagem à esquerda, nós temos uma família indígena que assiste, na vila em que moram, a uma televisão de plasma. E à direita, nós temos indígenas do Parque Nacional do Xingu executando a dança ritual do Quarupi. Todos são indígenas e brasileiros. Atualmente, segundo dados do Censo 2010, cerca de 750 mil indígenas vivem no Brasil, ou seja, menos de 1% da população. Eles estão concentrados principalmente na região norte do país e se encontram distribuídos em 683 terras indígenas e em áreas das grandes cidades brasileiras. Se compararmos em Se compararmos esses índices com o número de nativos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, em torno de 5 milhões, podemos verificar como as culturas indígenas foram desprezadas em nosso país. Então, a gente passou de uma população que lá em 1500 era em torno de 5 milhões de pessoas para somente 750 mil. Foi uma redução, assim, absurdamente drástica. E quais foram as causas, então, para a diminuição da população indígena no Brasil? Então, as causas dessa redução são várias, né? Mas as principais são doenças e epidemias, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui e também chegaram na América Espanhola, né? Os espanhóis chegaram na América Latina, muitas doenças que os europeus possuíam, por exemplo, o vírus da gripe, a varíola, entre outros, os indígenas eles não tinham histórico de saúde, ou seja, eles não tinham um sistema imunológico preparado para combater essas doenças. Então, muitos indígenas morreram, por exemplo, de gripe, porque o organismo não estava preparado para combater esse tipo de doença. Então, muitos indígenas morreram devido às doenças que os homens europeus trouxeram para cá, tá? A escravização foi um dos motivos centrais, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles eram muito poucos em relação aos nativos. Então, quando eles começaram um processo de colonização do país, ou seja, de ocupação, de começar a montar infraestrutura para fazer agricultura, para obter lucro com essa nova colônia que era o Brasil, eles começaram a escravizar os índios, caçar os índios na região que eles habitavam, para eles trabalharem de forma forçada, tá? Que foi um capítulo muito triste da nossa história, mas esse tema mais do descobrimento é um tema que a gente vai estudar lá no sétimo ano, tá? Eu só estou contando porque, como é tema falar dos nossos nativos, a gente tem que entender por que a população diminuiu tanto, né? A gente acha que o indígena está lá só vivendo na floresta, que eles são muito poucos, mas a maior responsabilidade disso foi historicamente a chegada dos europeus no nosso continente, tá? Mas a gente vai falar mais disso lá no sétimo ano. Outros fatores que ocorrem até hoje. Conflitos com fazendeiros pela posse da terra. Então, os fazendeiros brigam com os indígenas pelo direito de algumas regiões no Brasil, no Nordeste, no Norte, aqui na região Centro-Oeste, porque os indígenas, como eles vivem aqui há milhares de anos, eles alegam que as terras pertencem aos ancestrais deles. E os fazendeiros, em contrapartida, falam que compraram aquela terra, então aquela terra é deles. Há uma super discussão sobre isso, existem até projetos de lei, e aí vocês vão ler no texto que a Pro mandou para vocês fazerem a pesquisa bimestral, sobre essa questão da disputa das terras, tá? E os fatores que envolvem esse conflito, que muitas vezes vira um conflito armado, tá?
a ausência de leis que garantam os direitos dessas populações. Então, embora eu tenha falado no comecinho lá da aula, que no texto a gente vai perceber que algumas leis foram aprovadas em benefício dos direitos, de garantir que o indígena possa ter sua cultura, ter seu modo de vida preservado, que ele possa ter sua religião e seus rituais religiosos, que ele possa morar onde os ancestrais e por direito eles já viveram. Ainda falta muito, ou ainda pode ser feito muito, nesse sentido de garantir e preservar os direitos dessa população, tá? A exploração, e aí o último motivo que o livro vai citar e a exploração dos recursos naturais nas áreas ocupadas pelos indígenas. Então, eu sei que em Minas Gerais existem muitas atividades de mineração, ou seja, existem muitas empresas que vão até a região das Minas Gerais e que estão lá há muitos anos para retirada de minérios, e aí para retirada desses minérios precisa retirar a população local. Então, existe um conflito também com essa questão. Também o desvio de rios, de cursos de água para a indústria, isso também afeta a vida dos indígenas, tá bom? Esses são alguns dos fatores. Página 188, Uma Festa Brasileira em Rouen. Então, aqui nós temos uma obra que é a gravura do manuscrito anônimo, né? E aí tá o nome em francês, então, gente, eu não vou ler em francês, sério, tá? Produzida provavelmente por volta de 1551. O que a gente pode observar sobre essa obra? A obra de arte reproduzida a seguir é do século XVI e retrata um momento curioso. No dia 1º de outubro de 1550, os franceses organizaram uma festa brasileira na cidade de Rouen. Montaram uma réplica de aldeia indígena brasileira com 50 indígenas tupinambá. Eles realmente encenaram, com franceses pintados com urucum, o cotidiano de uma aldeia. Dormiram em redes, caçaram, pescaram, fumaram tabaco e até mesmo guerrearam em canoas. Foi uma forma de exibir as sociedades exóticas das Américas para a nobreza europeia. Então, vamos pensar nesse contexto. Quando os europeus chegam aqui, e aí vocês podem ver que não foram só os portugueses, na verdade, os franceses vieram também nesse mesmo período para cá, como as culturas, o modo de vida, principalmente a religião, era muito distinta da cultura europeia, os europeus, que naquele momento tinham aquela visão do mundo, né, etnocêntrica, de que eles tinham uma eurocêntrica, perdão, eurocêntrica, né, de que eles tinham uma cultura melhor, uma cultura mais evoluída, que eles eram a civilização e os outros povos eram inferiores, eram selvagens, eram bárbaros e etc. Eles consideraram a cultura, por exemplo, dos indígenas muito exótica, muito diferente. E eles levaram para a Europa não só os nossos indígenas, mas outros povos também, para serem exibidos como um elemento assim, quase que circense. Muito triste, né, pensar que o ser humano foi exibido, mas aqui nesse momento o texto está retratando um momento quase que divertido, onde eles estão encenando com os franceses como era viver numa sociedade indígena. Então, o que nós podemos falar sobre a obra, né? Então, ficha do documento. O autor da obra é desconhecido, por isso que a gente fala que é uma obra, é um manuscrito anônimo. Uma breve descrição da situação. Bom, às margens de um rio e sobre uma ponte que o atravessa, reúnem-se várias pessoas vestidas à maneira europeia. Então, a gente pode observar que tem pessoas a cavalo, com roupas vermelhas, azuis, chapéus, né, que são características bem europeias do século XVI. Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta, dúvida? Não. Então, tá bom. E aí essas pessoas, né, que estão vestidas dessa maneira bem europeia, bem característica,
elas estão observando os grupos de indígena em diferentes situações. É possível observar as construções da cidade ao fundo. Então, dá para ver que eles não estão aqui no cenário da nossa colônia, que nesse período ainda não tinham essas construções todas bem complexas, só depois que os portugueses começam a empreender esse tipo de construção aqui. E aí a gente vê os indígenas mais ou menos isolados ali, à esquerda, que são retratados como pessoas nuas, outros ali meio que escondidos embaixo da ponte, outros nas canoas, tá? As questões dizem o seguinte, perguntam o seguinte: como podemos identificar os indígenas americanos na imagem? Então, a gente tem que associar as figuras representadas sem roupas e com a pele mais escura, mais avermelhada. Também podemos mencionar o local onde essas figuras estão. Então, elas estão ali perto na mata, na ilha, nas canoas, como o Pro já falou. A segunda questão é uma questão pessoal, tá? Então, imaginem como os europeus reagiram à notícia de que povos muito diferentes deles... Bom dia, quem chegou aqui agora? Sou eu, André. Eu preciso saber que página vocês estão. Oi, André, bom dia. Nós estamos terminando a leitura da página 188. Achou aí? Sim. Oh, beleza. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, você abre o microfone e pergunta para a Pro, tá? Então, a gente está fazendo a análise aqui da imagem, da gravura, que é um manuscrito anônimo, tá? E a Pro está lendo já a segunda questão. Então, imaginem como os europeus reagiram à notícia de que povos muito diferentes deles haviam sido encontrados nas novas terras. Qual deve ter sido a reação das pessoas de Rouen ao observar os tupinambás pela primeira vez? E qual deve ter sido a reação dos tupinambá ao observar os costumes dos europeus de Rouen? Aí ele fala, converse com seus colegas e professores. Então, como eu já disse, a, tanto a visão de mundo como todos os aspectos da cultura entre indígenas, povos indígenas, que eram diversos e tinham uma diversidade cultural entre eles já bem grande, e os europeus, foi muito grande, foi um choque cultural, porque os europeus, nessa época, eles eram todos católicos, eles eram... faziam parte de um sistema econômico, tinham aquela sociedade em camadas, né, onde tinha o rei lá em primeiro lugar, depois tinha a nobreza, depois depois vinha a igreja católica, então uma sociedade hierarquizada. E os indígenas não tinham isso, essa complexidade, embora eles tivessem também ali uma organização na sociedade deles, mas que não tinha nada a ver em absoluto com a organização europeia, tá? Então, foi mesmo, assim, um grande, grande choque cultural, tá? Agora, como a gente já comentou, e vocês vão ler lá no texto também sobre a pesquisa, a gente já falou bastante das questões culturais que envolvem os povos indígenas, a gente já chegou na parte do organizando o estudo, certo? Então, a gente vai fazer uma breve revisão dos principais pontos que foram tratados no capítulo 6, e a gente já vai começar um pedacinho da leitura do capítulo 7. Foi isso que ficou faltando na aula passada, não foi? Quem estava aqui na aula passada, da semana passada? Vocês lembram? Eu, que sim. Só isso. Foi, né? Então, beleza. Então, vamos fazer assim, ó. Como vocês sabem que no Organizando o Estudo, lá na página 189, tem algumas lacunas para serem completadas, então eu vou falar, eu vou ler, e aí quando chegar na parte da lacuna que tem que completar, aí vocês vão sugerir as respostas. Pode ser? Pode ser? Sugerir. Pode ser. Então, vamos lá, ó. Essa primeira parte, esse primeiro quadradinho que tá aí, né, no exercício ele diz assim, complete os esquemas com conceitos estudados nesse capítulo. Esse primeiro quadradinho, esse primeiro tópico, ele diz respeito àquelas teorias que vão explicar como o ser humano chegou aqui e quando ele chegou aqui e qual a origem desse ser humano que veio parar aqui no continente americano, tá bom? Então, vamos lá.
Há diferentes hipóteses para explicar a chegada dos seres humanos à América. Segundo o modelo, qual foi o primeiro modelo, o modelo mais aceito pelos cientistas e historiadores para explicar a chegada? Oi? Modelo Clovis? Modelo Clovis, muito bem. Quem falou? Pamela ou Sabrina? Foi a Pamela. Foi a Pamela, muito bem, Pamela, você acertou. Modelo Clovis, tá? Então, há diferentes hipóteses para explicar a chegada dos seres humanos à América. Segundo o modelo Clovis, os grupos humanos teriam cruzado o Estreito de Bering há cerca de quantos mil anos? Vocês lembram? Isso eu vou falar, já que ninguém falou. Há cerca de 12 mil anos atrás, tá? Novas evidências, porém, indicam que os seres humanos já estavam no continente há cerca de 50 mil ou 60 mil anos. Então, o modelo Clovis vai falar que o ser humano chegou aqui, atravessando o Estreito de Bering, aqui no continente americano, há cerca de 12 mil anos atrás. Mas existem evidências, inclusive aqui no Brasil, lá na Serra da Capivara, no Piauí, onde existem muitas relíquias arqueológicas que provam que existem evidências que o ser humano, na verdade, chegou aqui há muito mais tempo, tá? Cerca de 50 mil, entre 50 mil e 60 mil anos atrás. E que alguns desses grupos eram descendentes de povos de origem de qual continente? Asiático? Asiático? O continente, eles viriam do continente asiático se somente tivessem saído do Estreito de Bering, tá? Então vamos fazer uma pequena revisão aí sobre a trajetória humana. Oi? Quem falou? Isso, quem falou? Quem falou africano? Sou eu. Qual é o seu nome? Hã? O Gabriel. Oi, Gabriel. Muito bem, você acertou. Continente africano. Oi. Eu tô meio perdida aqui. 50 mil ou... 60 mil. Obrigada. De nada. Então, ó, eu vou fazer uma revisão aí com a resposta do Gabriel, que é a última lacuna do primeiro tópico, que aí vocês escrevem, de origem africana, tá? Então, qual que é a teoria mais aceita pelos cientistas? Que a vida humana começa no continente africano, essas populações vão migrar ali para a região do Oriente Médio, aquela região onde se desenvolveram as primeiras cidades, que a gente falou da Mesopotâmia, da Babilônia e etc. E aí depois eles vão migrar para a região da Ásia e para a Oceania, tá? E aí eles vão atravessar o Estreito de Bering. Mas se a gente pegar a primeira origem, então, portanto, é africana. Existem teorias que dizem também que o homem chegou aqui na América, atravessando de barco o Oceano Atlântico, do continente africano até o continente da América, porque nesse período haveria uma proximidade maior entre os dois continentes, então a geografia era diferente do planeta, tá bom? Agora vamos falar sobre as questões de quem foram os primeiros povos, então, quem eram esses povos, tá? Os povos pré-colombianos apresentavam grande diversidade cultural, entre eles, pode-se mencionar. Aí eu vou falar o primeiro, vocês falam os próximos, tá? Os povos caçadores e coletores, os povos, quando o ser humano não depende só da caça e da coleta, quando ele começa a cultivar os alimentos. Como que a gente chama esse homem que começa a cultivar os alimentos? Tem várias plantas. Catadores? Muito bem. Agricultores. Sedentários. Agricultores. Sedentários aqui precisavam mais andar. Muito bem, André, tá certinho. São povos agricultores que fazem parte daquele processo de sedentarismo, porque eles não são mais nômades, não precisam mais correr atrás das ofertas de alimento, mas eles podem ter o alimento, eles domesticam o alimento, né? Fazem lá um cercadinho, colocam os animais que eles vão comer a carne, o leite, ou utilizar o leite, entre diversas outras coisas. O gatinho doido tá brincando aqui. Desculpa. Então, primeiro, podemos mencionar povos caçadores-coletores, povos agricultores, povos do Sambaqui e, por último, povos do extremo
Do extremo? Tibério. Do extremo? Norte ou sul? Sul. Sul. Do extremo norte. Extremo norte, tá? Que foi bem o comecinho do livro, quando a gente estava falando da diversidade, que a gente falou do clima, e aí a gente viu que alguns indígenas moravam lá numa região muito fria. Então, esses são os últimos aí que vocês precisam escrever, povos do extremo norte, tá bom? Que a gente até comentou sobre a variação climática que influenciava no modo de vida, tá? Os nananana, produzidos por europeus que vieram à América também são uma importante fonte de informação sobre os indígenas do passado. Os o quê? Produzidos pelos europeus. Alguém sabe? Alguém lembra? Tá na sequência do capítulo, hein? Então, depois que a gente falou dos povos caçadores e coletores, dos povos do Sambaqui, dos povos do extremo norte, aí a gente falou um pouquinho sobre os grupos indígenas do Brasil. Aí nós temos uma informação sobre as famílias linguísticas. Depois falamos lá na página 181. Como que é o título lá? Dei uma revisadinha aí. Registros históricos. Muito bem. Quem falou? Quem que deu a resposta? Eu. Eu não sei quem é eu. Tenho que falar eu, Pamela, que eu não consigo ver vocês. Tá bom, Pamela, muito bem, você acertou. Então, os registros históricos que foram produzidos pelos europeus, eles são uma grande, importantíssima fonte de informação sobre os indígenas do passado. Por quê? Porque muitos indígenas não deixaram registros históricos, registros escritos descrevendo como eles viviam, etc. A gente tem muitas pinturas rupestres, a gente tem muitos objetos, vasos de cerâmica, muitas evidências de que eles existiram, mas com a chegada dos europeus, os europeus, eles escreviam sobre as viagens, eles escreviam sobre o que eles observavam, eles faziam gravuras, como a gente percebeu, e esses registros históricos ajudam bastante a entender como eram essas populações quando eles chegaram aqui no finalzinho do século XV, tá? Por último, o último tópico, que a gente acabou de ler aqui, ler um pouquinho sobre a cultura e tal. Então, as espacinho, são marcantes na cultura brasileira até hoje. Elas estão presentes, por exemplo, em nossa língua, em nossos costumes e hábitos, em nossa alimentação, em nossa música. As o quê? Cultura indígena. As influências indígenas. Tá bom? As influências indígenas. E aí, lógico, essas influências, elas são culturais, tá? Então, elas são marcantes na cultura brasileira. Poderia ser. A cultura indígena é marcante na cultura brasileira, mas aí, aqui no texto, a gente falou sobre influências, tá? De um modo geral, ok? Todo mundo conseguiu acompanhar aí, completar as lacunas? Conseguiram? Sim, pro. Qualquer coisa é só rever Sim. a aula que eu vou chegar nesse ponto e aí a gente vai corrigir, a gente está corrigindo, tá? É só voltar. Aí agora nós temos uma coisa muito legal, muito rica mesmo, porque aí esses povos, essas civilizações, é o início do capítulo 7 já, tá? Essas populações, elas deixaram grandes construções, elas deixaram registros escritos, elas ainda existiam, algumas delas ainda existiam quando os portugueses chegaram aqui, os espanhóis, principalmente os espanhóis, porque eles vão chegar na região que foi dominada pela Espanha, tá? Que é, fora o Brasil, todos os outros países da América Latina, desde o México até o extremo sul do Chile, da Argentina. E aí, nós começamos na abertura do capítulo com essa foto lindíssima, magistral, da antiga cidade de Tikal, situada em Petém, hoje que é a região que
corresponde hoje à região da Guatemala. Essa construção está lá. Hoje, lógico, são só as ruínas, mas, olha, é uma coisa muito, muito bonita. Foi um dos maiores centros populacionais da sociedade maia. Oi, quem me chamou? Se não me engano, esse é dos templos mais famosos do mundo, por exemplo, para muralhas da China, né? É muito, muito, muito antigo, tá? A gente vai discutir um pouco sobre a origem, sobre a datação desses monumentos, mas são bem antigos e são, assim, impressionantes, em níveis de complexidade da estrutura, de como foi construído. Muitas pessoas se perguntam até hoje, então vou usar o exemplo do André, se perguntam até hoje como que foi construída como foram construídas as pirâmides do Egito, que são construções enormes, com pedra e etc, né? Lógico, hoje a gente já tem algumas hipóteses, né, que foram os seres humanos que construíram com a ajuda de animais e etc, para carregar, fazer o transporte do material. Mas, assim, é muito impressionante para o período histórico, tá? Então, o livro começa falando assim, página 190. Você já viu essas construções antes? E aí, na sequência, a gente já vai falar da próxima página, que também tem uma bem famosa, uma construção bem famosa. Quem as construiu e como viviam as pessoas nesses locais? No continente americano, antes da chegada dos europeus, conviveram muitas sociedades com culturas muito variadas, e algumas delas foram responsáveis pela construção de verdadeiros impérios. Hoje ainda restam ruínas de suas antigas cidades. Então, o nosso indígena brasileiro, os povos indígenas aqui no Brasil, eles não construíram, eles não desenvolveram sociedades que se tornaram impérios, mas outros povos da região da América Latina construíram, sim, impérios, tá? Então, vamos olhar lá na página seguinte, na página 191, que nós temos, quem visitou a mostra, ano passado, a mostra cultural, lá na sala do Integral, que a Pro montou, que era toda do Fundamental 2, tinham duas maquetes que representavam exatamente essas construções aqui. Então, tinha uma da cidade de Tikal e tinha uma da cidade de Machu Picchu, conhecida também como Cidade Perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada a 2.400 metros de altitude, lá no Peru, tá? Então, o que a gente tem, assim, mais ou menos? Oi, Eu pergunta. conheço essa cidade de Machu Picchu por filmes. Nos filmes? Quem tá falando, Isabel? Isabel, Qual filme? Você lembra qual filme Sabe você que assistiu, matou? Isabel? Tem Machu Picchu? Tadeu Jones. Tadeu Jones? Eu não conheço, mas eu vou assistir. É esse o nome? Falei certo? Filme. Mais alguém tem algum comentário? Quer fazer uma pergunta? Pro, Eu tenho um Ah. comentário. e olha que eu conheço o nome das duas populações que eu acho que viu nesse local. Peraí, André. Da imagem do Peraí, ó. 190, eu acho que era o povo dos maias. Então, aqui na cidade de Machu Picchu eram os Incas, tá? Por isso que a gente chama de Cidade Perdida dos Incas. Ela tá ali, que eu ia comentar, né? Ela tá ali a 2.400 metros de altitude. Ela tá no meio da Cordilheira dos Andes, tá? Quando a gente olha o mapa geográfico da América do Sul, a gente percebe que a gente tem o Brasil de um lado, deixa eu ver se eu estou mostrando certo, se vocês estão me vendo, eu estou gesticulando aqui e não estou me vendo. A gente tem o Brasil de um lado, e desse lado para cá, a gente tem os países da América do Sul, certo? Venezuela, Colômbia, Equador e etc. Entre o Brasil e esses países, nós temos uma grande cadeia de montanhas, que são vulcões adormecidos, que a gente chama de Cordilheira dos Andes, tá? Quem, por exemplo, eu já fiz essa viagem, aí eu vou dar só um exemplo para vocês. Quem sai aqui do Brasil de ônibus ou de carro e vai até o Chile, tem que cruzar uma estrada imensa, super alta, que você está no deserto, de repente você sobe, depois você desce. Que é um trecho da Cordilheira dos Andes, tá? Aqui, a cidade dos Incas, ela não está no Chile, ela está lá no Peru, tá? Lá mais ao
norte do continente. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Eu. Eu. Quem é eu? Quem é eu? Fala quem é eu. Diego, fala, meu bem. A minha avó e meus tios já foram pra lá. Ah, para Machu Picchu? É, e minha avó quase morreu lá porque lá tem pouca segurança pra. Quando você pode subir montanha, só que tem pouca segurança. E ela quase caiu de lá. Porque eu não lembro direito, faz acho que 3 anos. E daí acho que eles estavam fazendo turismo, né? Ah, Mas ela meio que escorregou. E daí quase minha tia pegou. entendi. É a questão da segurança na hora de fazer a escalada, assim. Eu sei que tem que tomar cuidado, geralmente tem que ir com o guia, né? Eu não fui até Machu Picchu eu não conheço, eu fui até o Chile, porque eu estava participando de um evento. E já foi muito legal, muito emocionante, mas eu cruzei de ônibus mesmo, né, pela estrada. É, mas tem, assim, lugares lindíssimos na América. Agora, essa primeira construção aqui, que está na página 190, ela está lá na Guatemala, tá? Na região da Guatemala. Aí, André, como você perguntou, você falou dos maias, aqui na cidade de Tikal, essa cidade, sim, fazia parte do povo maia, tá? Pertencia à civilização maia, ok? Então, as perguntas iniciais, que vocês sabem que é geralmente só para a gente refletir sobre essas construções, para fazer uma introdução, elas dizem o seguinte: como poderíamos estabelecer uma data aproximada para essas construções? Então, como que os historiadores chegam a uma conclusão e falam assim, bom, essas sociedades pertencem a determinada época, tá? Existem muitos passos para essa chegada, né, para conseguir entender, mas a gente pode pensar o seguinte, que essas sociedades são consideradas mais complexas e formaram-se após um longo tempo de chegada dos primeiros seres humanos ao continente. Então, muito tempo se passou até essas civilizações, essas sociedades se formarem e formarem grandes impérios, tá? As datas aceitas pelos historiadores, aí eu estou falando para vocês porque não tem essa informação aqui, as datas aceitas, mais bem aceitas para os pesquisadores, para construções desses complexos arquitetônicos são Machu Picchu, aproximadamente aí o século XV, tá? Então é bem recente, mais ou menos da época da chegada dos europeus aqui, e Tikal, que é mais antiga, entre o ano 200 e o ano 850, já depois de Cristo, tá? A segunda questão é uma questão pessoal. Então, apesar dessas construções não serem mais habitadas pelos povos que as construíam, elas ainda fazem parte das sociedades americanas. Como essas sociedades se relacionam conosco e com as pessoas do presente? Então, vou usar o exemplo que o Diego disse, tá? Elas são atrações turísticas, né? Então, elas, primeiro, fazem parte da memória dos descendentes dos povos indígenas que as construíram, são importantes para a definição da identidade nacional dos povos que vivem atualmente nesses países e são importantes fontes de renda porque elas atraem muitos turistas. Então, elas continuam sendo construções muito importantes para as populações desses países, tanto a Guatemala como o Peru, entre outras cidades onde a gente tem essas relíquias, tá? Então, vamos lá. Próxima página. Ó, na próxima página a gente já tem um outro monumento maia. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? O João. Fala, João. Eu lembrei de uma coisa dos maias, que eu não lembro muito bem se é dos maias, mas acho que sim. Acho que é o calendário do fim do mundo, que acaba em 2012, eu acho. Isso. Essa história é bem famosa. Então, vou comentar para quem não sabe. Oi? Quem falou? E até um filme.
Tem até um filme sobre isso, o filme eu não assisti, mas na época, em 2002, quando eu era bem jovenzinha, eu me lembro, faz tempo já tem 8 anos dessa história. Eu lembro que as pessoas começaram a discutir sobre o calendário maia. Então, deixa eu dar primeiro uma explicada, né? A gente já falou sobre o calendário maia quando a gente estava falando de calendário lá no comecinho do ano, tá? Mas vamos revisar, a gente vai falar bastante dos maias, mas vamos só dar uma revisada, então. Os maias, eles desenvolveram, assim como os egípcios, assim como os sumérios, assim como outras civilizações da antiguidade, eles desenvolveram conhecimentos astronômicos muito importantes, muito relevantes, e através da observação dos astros no céu à noite e durante o dia. Eles elaboraram um calendário tão preciso quanto o nosso nos dias atuais, tá? Só que o que acontece? Então, eu vou contar aí o que foi essa história do calendário maia do fim do mundo, tá? O que acontece? O calendário maia, ele é como uma engrenagem, tá? Ele não era no papel escrito bonitinho, ele era de pedra, ele era uma construção. E ele possuía, assim, alguns vários ciclos que iam se encaixando como uma engrenagem, assim, ó, fazendo esse movimento, que eram duas rodas de madeira não, de pedra, perdão, e aí chegava no momento que o calendário se encerrava, tá? Então, o ciclo eram de... Isso, João, muito bem, engrenagem, tá? Muitas máquinas utilizam esse movimento aqui, ó, que a Pro está fazendo, tá? Elas se encaixam perfeitamente. Antigamente, os relógios tinham esse tipo de engrenagem, agora não tem mais porque é tudo digital. Mas, muito bem, todo mundo entendeu o conceito, legal. Mas assim, então o que acontecia? Por que as pessoas começaram a falar, e o calendário maia previu o fim do mundo? Porque chegou num determinado ciclo, que eram, cada ciclo correspondia a um animal, e aí o último animal, que agora eu não me recordo qual é, mas eu prometo que eu vou pesquisar para falar para vocês amanhã, o último animal, pelos cálculos, né, fazendo a comparação entre o calendário maia e o nosso calendário, se encerrava no dia tal, lá em 2012. Então, as pessoas ficaram falando, nossa, os maias acertaram, tinham conhecimento vasto e etc., científico, matemático, astronômico, o mundo vai acabar porque o calendário maia disse que encerra-se o ciclo e etc., em 2012. E aí, o pessoal ficou noticiando isso como se fosse a verdade, mas lógico que a gente sabe que não acabou, estamos aqui, muito bem, obrigada, né? É legal que as pessoas tenham se interessado nessa época por essa questão do calendário maia, porque aí muita coisa foi discutida sobre a civilização maia nesse período, mas não, gente, não acabou, eles não previram, né? É difícil você ter assim, nossa, uma previsão correta e etc, tá? Então, é legal, João, que você citou, mas no bem da verdade a gente sabe que não foi bem isso, tá? Mas o calendário é muito importante, assim como outros conhecimentos, principalmente os conhecimentos matemáticos que os maias desenvolveram, tá? E a gente vai falar mais em detalhes mais para frente. Então, ó, na página 192, certo? Nós temos a introdução às civilizações da América pré-colombiana. Quais são nossos objetivos? Conhecer as sociedades americanas que desenvolveram culturas urbanas, tá? Ou seja, construíram cidades, desenvolveram cidades, e analisar criticamente o conceito de sociedade complexa. Por quê? Porque geralmente a gente faz essa diferenciação, né? A sociedade indígena brasileira ela não se complexificou. Na verdade, ela era complexa dentro dos termos e do modo de vida que eles desenvolveram. Agora, as sociedades pré-colombianas, como os maias, os incas, os astecas, eles foram sociedades urbanas, culturas urbanas que desenvolveram cidades, impérios, reinados, enfim. Então, a gente vai tentar aí analisar o que é uma sociedade complexa e o que não é uma sociedade complexa, tá? Vocês estão vendo que a gente já está no nosso minuto final da aula, então eu queria perguntar, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Eu sei que teve um pessoal que chegou um pouquinho depois, mas... Ih, agora acabou a aula.
Dê uma olhada no comecinho da aula, porque eu estou dando 2 orientações, só antes da gente ir para o intervalinho, sobre a pesquisa bimestral e sobre a atividade contínua, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente fala amanhã, porque agora eu tenho que encerrar, tá bom? Gostaram da aula? Sim, pro. Muito! Então, Gostamos muito! bom intervalo para todo mundo. Amanhã, e história, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela participação de todo mundo. Tchau, meus lindinhos. Vou parar, tá? Tchau, tchau.